Olá, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida, cerque sua casa, sua família, pois esta paz excede todo e qualquer entendimento e é poderosa para guardar os nossos corações. Como é que vocês estão? Quero louvar a Deus pela vida daqueles que já me acompanham aqui no nosso canal, que são inscritos, e para você que, quem sabe, é a primeira vez. De alguma forma esse vídeo está chegando até você na sua casa, você se deparou com ele de alguma forma, saiba que aqui nós buscamos cooperar com o reino de Deus, deixando neste canal um conteúdo bíblico de pregações, de ensinos, tem algumas playlists preparadas aí, você pode acessar o conteúdo e eu tenho certeza absoluta que de alguma forma Deus há de falar ao seu coração. Amém? Eu quero aqui começar este vídeo, antes de apresentar esse novo projeto que intento, que desejo realizar com irmãos, amigos, pessoas que de alguma forma estimam o nosso ministério, mesmo que não mereçamos tamanha estima, mas se assim Deus o quis, glorificado seja Deus, e nós precisamos fazer jus a essa estima, precisamos aproveitar esse privilégio e de alguma forma contribuir, ser recíproco para que pessoas continuem sendo abençoadas. Antes, um esclarecimento muito necessário. Talvez aqueles que me seguem aqui, também me seguem nas redes sociais, Instagram, Facebook, estão sentindo aí a nossa ausência, né, de alguma forma, de publicações, e até não encontraram as nossas contas no Facebook, Ministério Sustentando o Próximo, e no Instagram, que é o Instagram PR Max Douglas _oficial. De fato, eu não excluí as contas, eu desativei por um tempo, tá? Resolvi tentar um propósito de orações mais intensas, além daquelas que a gente já faz, para podermos alcançar aí respostas necessárias da parte do Senhor, para que possamos dar continuidade aos projetos, principalmente evangelísticos, que visem alcançar vidas, e eu acredito que para esse momento isso é necessário. Mas quando a gente voltar, não tenha dúvidas que a gente vai espalhar aí para todo mundo, vai anunciar, e certamente você saberá. Mas agradeço muito sua oração, sua intercessão, sua parceria, você que é meu amigo, minha amiga, irmão e irmã em Cristo, você das igrejas por onde tem passado, pastores, líderes em geral, líderes de ministérios, de denominações, que Deus abençoe a todos. Louvar a Deus pela vida daqueles pregadores, tanto veteranos como aqueles que estão iniciando, que também de alguma forma acreditam que o nosso ministério é bênção para a vida de vocês. Amém? Então vamos lá, você está acompanhando aí, né, essa tela, né? Você está vendo aí a tela do meu tablet, aqui do iPad, e está vendo aí várias pastas, né? Várias pastas, e ministerialmente falando, né, dentro daquilo que Deus me propôs, isso aqui é a minha vida ministerial. Aqui está todo o conteúdo de estudo, de leituras, de artigos e principalmente de esboços e mensagens, que é aquilo que Deus me presenteou, me proporcionou. É a área em que, além de gostar e me dar muito bem, podemos dizer, como se usa na linguagem aí acadêmica e técnica, é a nossa especialidade, tá bom? Então, qual é a ideia desse projeto? Eu já fiz isso de outros formatos, mas nesse formato aqui eu acredito que vai ser bem melhor e que de alguma forma vai trazer muitas bênçãos para aqueles que assim assistirem o conteúdo. O que eu quero fazer? Você está vendo aqui, eu tenho a minha primeira pasta aqui, que é a pasta esboços e mensagens, está bem aqui, ó, esboços e mensagens. Eu vou clicar aqui nela e aqui está todo o meu conteúdo de biblioteca, de sermões, como eu já disse. E o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar esses esboços, e na ocasião em que eu estiver compartilhando, eu vou buscar aqui me lembrar como nasceu essa mensagem, como ela foi construída, de que forma Deus me direcionou, e se houver acréscimos e correções no momento em que eu estiver compartilhando, a gente vai fazer aqui no vídeo. Não será
uma live, um vídeo ao vivo, como você está vendo, é um vídeo editado, né? Porque a gente tem que, alguma coisa que precisar corrigir, alguma coisa que precisar alterar ou cortar depois que a gente assistir e ver da maneira como ficou. Inclusive, se você ouvir algum barulho externo, né? Das atividades da esposa, dos filhos aqui em casa, não tem problema. Eu quero aqui ser muito natural no sentido de não encenar alguma coisa, né? E sobrenatural no sentido de lhes repassar o conteúdo que aqui está. Muito simples, muito tranquilo, mas acima de tudo com o desejo de que a nossa contribuição aqui ajude muitos servos de Deus, dirigentes, pastores, pregadores, pregadoras, pessoas que lecionam na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então vamos lá. Olha, eu organizo as minhas pastas, você olhando aí para a tela, da seguinte maneira. Por exemplo, a primeira pasta reorganizada, né, quando eu comecei, porque eu tenho aqui, ó, sermões 1, sermões 2, sermonário, o outros 2. Por que eu coloquei um U aqui na frente e o outros 2? Simplesmente para ele ficar aqui no final, né? Mas daí eu comecei a organizar de uma outra forma. Por exemplo, a partir do momento que eu reorganizei, eu comecei com essa pasta bem aqui, ó, fortes novas, né? Era só para dar um nome diferente, né? Toda a mensagem da Bíblia é forte. Então, aqui eu tenho 112 conteúdos, entre sermões, esboços e também estudos. Não vou começar por ela, tá? Não vou começar. Tem pastas também específicas, como a pasta família, escatologia, slides. Tem essa pasta nova aqui que eu agora estou fazendo assim, que é a pasta em construção. Que às vezes eu começo um esboço e não concluo logo. Então, para não ficar nas mesmas pastas, eu agora estou colocando nela e quando eu concluo, eu jogo para a pasta, né, específica daquele sermão, daquele esboço, tá? Tem liderança, discipulado, diversas, né? Tem uma pasta aqui chamada Cenário Ambiente, que é um seminário, é um estudo que Deus me propôs. Mas eu vou começar por essa pasta bem aqui, ó, mais 100, aonde eu tenho 223 itens, logicamente são 223 conteúdos entre esboços, artigos, estudos, reflexões, devocionais, mas na sua maioria são esboços, ok? E então nós vamos começar com ela. Outra coisa, eu vou seguir a sequência exatamente como está aqui na pasta mais 100, tá? Se eu entender que eu deva pular alguma porque não está completa ou porque deva melhorar, eu vou fazer isso. Mas eu quero seguir exatamente essa ordem que você está aí olhando na tela, tá? Para que a gente juntos possa aprender, absorver conteúdo. Vamos ler muito a Bíblia. Eu vou tentar fazer com que o vídeo fique o mais objetivo e sucinto possível, mas que a gente explore muito bem esse conteúdo, tá bom? Para você que não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, deixa aí o seu like, como a turma dos youtubers costumam a fazer. Eu não sou youtuber, estou aqui no YouTube compartilhando conteúdo, claro, mas não vou me profissionalizar, porque hoje youtuber para muitos é uma profissão e tem muita gente com conteúdo bom, ganhando aí dinheiro, mas entregando coisa boa, né? Por graça de Deus, sou servo, pregador do Evangelho e também lecionamos, ensinamos na escola dominical, em cursos teológicos, inclusive convido você a conhecer a Escola de Ciências Teológicas do meu amigo pastor Neto Andrade, onde grandes professores estão lá e por graça estamos ali também. Conheça também a Academia de Pregadores, talvez você já conheça, mas se não é ainda aluno da academia, é a maior escola hoje no Brasil, essas duas escolas, a Escola de Ciência Teológica e a Academia de Pregadores, além de outros conteúdos que temos aí, né? Então, é apenas para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que realmente necessitam, tá bom? E aqui vamos para o conteúdo propriamente dito. E com o que a gente vai começar? Vamos lá. Nós vamos começar com esse sermão aqui, o primeiro, tá? E inclusive contando a história como ele nasceu, tá bom? Eu fui pregar numa campanha e essa campanha eu tô com duas igrejas em mente. Não sei se foi essa que foi a igreja que realmente tematizou dessa forma, mas eu me lembro onde eu preguei essa mensagem, preguei por 2 vezes. E uma das vezes que preguei
preguei na igreja, Igreja Evangélica Um Negócio é com Deus, né? Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas pense numa igreja abençoada e lá, de fato, o negócio é com Deus. O presidente daquele ministério é o meu amigo, pastor Fabiano Leite, uma benção, e ali aquela igreja tem vivido momentos maravilhosos. Inclusive, se alguém de lá estiver assistindo, um abraço para todo mundo. E o tema principal da campanha é levando a bênção de Deus para minha casa. Esse era o tema da campanha lá, levando a bênção de Deus para minha casa. Só que aí eu já tinha essa mensagem, tá? E resolvi fazer uma adaptação. Isso aqui é uma dica importante para pregadores. Você faz uma adaptação com um assunto que você já tem. E fiz a adaptação não só do conteúdo, mas também com a temática proposta. Então eu coloquei aqui um subtema. É claro que isso aqui eu não apresento à igreja, esses detalhes eu estou apresentando para você, para ajudar você na construção do seu esboço, do seu sermão. E eu acrescentei o seguinte, eu fiz uma adaptação. E qual foi a adaptação? Dei um subtema mensagem dizendo, na minha casa a bênção jamais será anulada. Na minha casa a bênção jamais será anulada. Está baseado em que texto? No texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 18. Então, aproveitando inclusive aqui, falando aqui de referência, eu vejo que às vezes um pregador, uma pregadora, e até pregadores já renomados, às vezes é sem se perceber, quando vão mencionar um livro do Antigo Testamento, mencionam como se fosse uma epístola, uma carta, né? Porque quando a gente fala de cartas, a gente diz assim, ó, primeira de João, a gente conjuga no feminino, né? Primeira de João, primeira de Pedro, primeira de Paulo a Timóteo, primeira de Paulo aos Coríntios, né? Primeira de Paulo aos Romanos. E no Antigo Testamento tem gente que diz assim, né? Primeira Reis, primeira Crônicas, só que a forma certa de pronunciar é primeiro livro das Crônicas, primeiro livro dos Reis, então é primeiro aos Reis, ou primeiro Reis, né? Quando menciona primeira, fica com aquela tonalidade que estivesse mencionando também uma carta, como a gente faz no Antigo Testamento. São detalhes pequenos, mas que podem fazer alguma diferença e trazer mais excelência aí ao momento em que você estiver ministrando a palavra de Deus, né? E aí nós podemos ler o texto rapidinho. Eu estou com minha Bíblia aqui, pegue a sua Bíblia, porque se precisar, nós vamos sim para a Bíblia Sagrada. Inclusive, eu vou abrir esse arquivo aqui no Word, que fica melhor. Pronto, já estou aqui com o arquivo aberto no Word, né? E porque aqui a gente pode editar, pode selecionar e dar um destaque, né? Então deixa eu dar um destaque aqui. Lembrando que esse aqui era o tema geral. E aqui eu fiz um subtema, né? Ou fiz, não. Adaptei, claro, porque o Senhor, que Ele é que é dono de tudo, iluminou a minha mente para formar um subtema que se encaixasse com a proposta daquela campanha. E aqui entra inclusive um detalhe, uma dica boa. Eu sou defensor que todo pregador, todo servo de Deus, eu acredito que Deus pode mudar uma mensagem, mesmo que a festa tenha um tema, eu acredito. Mas veja bem, será muito nobre você se empenhar, você pregador, pregadora, se esforçar para quê? Para abraçar, para caminhar junto com a visão do pastor da igreja, do líder, porque eu sempre digo o seguinte, um tema, ele tem muito a ver com a necessidade da igreja ou com aquilo que ela está vivendo. Então, se um líder ora, coloca um texto e um tema numa festividade, numa campanha, é porque ele buscou a direção de Deus para que aquele assunto impregnasse em seu coração e, consequentemente, toda a igreja fosse influenciada por aquela proposta ou atraída pela essência ou resultados a partir daquele tema. Então se esforce, se empenhe, mesmo que seja um outro conteúdo, mas faça aí uma espécie de adaptação, de encaixe, de conexão com o tema, tá bom? É uma dica, se servir, comenta aí, deixe seu comentário se você já fez isso, se servir, eu espero que Deus seja glorificado. E aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 18, nós vamos ler que é a expressão da viúva de Sarepta a Elias. Então ela disse a Elias, que tenho contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres
à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Contundente, né? Esses dois questionamentos. Perceba que aqui não há uma introdução escrita. Quem conhece os meus esboços, ou os esboços que Deus me dá a oportunidade de construir, sabe que eu tenho cuidado de construir uma introdução. Inclusive, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou bem aqui num que já tem a introdução, só para você ver e eu vou explicar o porquê. Vamos lá, eu vou abrir esse bem aqui, tá bom? Ó, a mulher que faz a diferença. Por que eu coloco uma introdução? Porque esses esboços eu compartilho com outros pastores, com outros pregadores, tá? Que às vezes vão pregar uma mensagem e, pastor Max, você tem alguma coisa aí? Principalmente amigos e novos pregadores e pastores que às vezes não têm tempo de preparar um conteúdo. E eu quero deixar algo já pronto para eles pelo menos terem um norte ou criar sua própria introdução, né? Então o que acontece? Ó? Aqui eu tenho uma introdução junto com uma transição para poder ligar ao sermão. Já bem aqui, nesse sermão que a gente está aqui meditando, né? Na minha casa a bênção jamais será anulada, em conexão com o tema principal, levando a bênção de Deus para minha casa. Eu não tenho uma introdução. Por quê? Porque eu quis aqui fazer uma introdução de improviso. E quando falo de introdução de improviso, eu não estou falando de algo que não foi preparado anteriormente, tá? De improviso é deixar fluir um pensamento, uma introdução que no momento se conecte ali com o ambiente do culto, com a campanha ou algo pertinente às circunstâncias e contexto que nós estamos vivendo. Eu não vou lembrar de cabeça agora qual foi a introdução que o Senhor me levou, me direcionou a produzir no dia em que preguei essa mensagem na igreja que já falei aqui, né? No entanto, aqui nós temos um leque, nós temos aqui várias formas de introduzir essa mensagem. Por exemplo, eu posso introduzir essa mensagem chamando a atenção para o tema. Vou tentar aqui, né, com a graça de Deus, fazer como se eu estivesse agora lá na igreja pregando e tivesse que fazer uma introdução para essa mensagem. Meus queridos, estamos diante de um texto extremamente conhecido. Até porque, quando se fala do profeta Elias, chamado de o leão dos profetas, sabemos que muitas mensagens já foram pregadas sobre a vida deste grande homem de Deus. No entanto, partindo da temática desta campanha, que é levando a bênção de Deus para a minha casa, eu gostaria de utilizar não só o versículo lido, mas o contexto que o cerca, para deixar com vocês uma mensagem baseada em um tema ou um subtema que recebi do Senhor. Eu gostaria de falar-lhes a palavra de Deus sobre o subtema: na minha casa a bênção jamais será anulada. Além de levar a bênção de Deus para sua casa, tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso não deixará que a bênção deixe de ser bênção ou se transforme em maldição em sua casa, pois na sua casa a bênção jamais será anulada. E para entendermos este subtema e a proposta que Deus coloca diante de nós, vamos então analisar o texto bíblico que está diante de nós. Olhe para a sua Bíblia e vamos então a algumas lições que devem ser destacadas de forma muito importante nesse conteúdo. Amém? Então, como você viu aí, foi uma introdução criada aqui de improviso, me lembrando alguma coisa do texto, e agora nós vamos para os tópicos, né? E o primeiro tópico aqui, o primeiro ponto, lembrando que eu não digo isso quando estou pregando na igreja, talvez o máximo que eu diga é em primeiro lugar, a primeira coisa, vamos começar, eu me refiro aos tópicos dessa forma, tá bom? Porque aí a gente tem assim uma forma mais dinâmica de entrega da mensagem. Então eu vou começar analisando aqui os versículos 8 a 10 e eu já criei aqui o que nós poderíamos chamar de uma sentença, de uma frase, de uma síntese do que cerca os versículos 8 a 10, entendeu? E qual é essa síntese? Elias vai a Sarepta para ser sustentado, sem contudo saber que está indo para levar a bênção que vai prover o sustento para a sua vida. É claro que aqui não está, mas na hora a gente pode lembrar. Então veja bem, baseado nos versículos 8 a 10,
aonde Deus vai falar com Elias, né? Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu dei ordem ali a uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que eu beba. Veja bem, eu deixei aqui versículos 8 a 10 apenas para me lembrar, mas com a sentença, depois de ter lido o texto, inclusive hoje ouvindo o pastor Gesiel Gomes dando lições ou falando de algumas lições a pregadores, ele falou um negócio interessante, que no mínimo devemos ler o texto umas 12 vezes para ficar familiarizado. E como a gente já tem alguma familiaridade com o texto, então, pela sentença que está aqui no tópico 1, a gente já sabe mais ou menos o contexto, né? Então Elias está lá no Querite, e aí os corvos ali levavam pão e carne, e ele bebia do ribeiro, só que o ribeiro seca. E a segunda vez vinha a palavra do Senhor para Elias dizendo: ó, levanta-te, vai a Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Você imagina, se Deus dissesse: olha, muda aí do Rio de Janeiro, do Maranhão, do Pernambuco e vai para outro lugar, e lá tem alguém preparado para te sustentar. O que você imaginaria? Que a pessoa que está preparada para lhe sustentar tem condições necessárias de promover esse sustento que Deus deu a ordem. Só que, como está aqui na sentença, Elias vai a Sarepta para ser sustentado, sem contudo saber que está indo para levar a bênção que vai prover o sustento. E ele só vai saber quando chega lá. Então é nesse sentido que cerca esse primeiro ponto, esse conteúdo, né? Aí eu faço algumas declarações breves, e é claro que você que vai pregar vai ter que ter familiaridade com o texto. Ó. Elias só vai conhecer a real situação depois que faz 2 pedidos. Então ele pede água, pede um pouco de comida, e aí a real situação vai vir até ele. E aí é nesse momento que Elias, tendo uma percepção espiritual, vai trazer àquela mulher uma esperança, uma luz no fundo do túnel. Porque quando ela pensa que está para viver o fim de tudo, a bênção chega à sua casa, como diz o verso 12, a parte C. Vamos ler todo o verso? Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então ela achava que era o fim. Então, tudo isso aqui eu estou passando para você criar o seu pensamento, a sua linha de raciocínio e pregar com aquela eloquência, fervor e principalmente a autoridade espiritual necessária. Então, ela está achando que é o fim, mas a bênção está chegando à sua casa. Lembra do tema? Levando a bênção de Deus para a minha casa? Então, Deus está usando o profeta para levar a bênção de Deus até a casa daquela viúva. Quem sabe, enquanto você está aqui estudando comigo, analisando este esboço, Deus está usando esse momento para que uma bênção específica, especial, seja entregue na sua casa, seja conduzida aí. Eu creio e ministro com a autoridade da palavra que no exato momento em que você está assistindo esse vídeo, a bênção que você necessita de uma forma específica chegue na sua casa, tá bom? Se você receber, pode dar glória a Deus, tá bom? E aí nós vamos partir para o tópico 2. É claro que esse ponto ele não vai ser exposto com a velocidade que eu estou expondo aqui. Poderia demorar mais tempo, poderia conectar outros textos, porque essa é a beleza da pregação. Embora você tenha o esqueleto, tenha um cronograma na sua pregação, nesse contexto de organização, possa ser que no momento, por você ter familiaridade com a Bíblia, intimidade com o Espírito Santo, você seja lembrado de outros textos que vão corroborando, fortalecendo a ideia que você está expondo aos seus ouvintes. Se tiverem alguma dúvida nesse particular, deixe aí a sua pergunta que a gente responde com todo carinho. Agora nós vamos para o segundo ponto, né? Que vai partir dos versículos 13 a 16. Lembrando que é bom ler para você ficar familiarizado e permitir que o Espírito Santo lhe lembre. E a sentença, a breve sentença que norteia esse ponto é: Elias chega para trazer a bênção de Deus à casa daquela mulher. Mas fica claro, para que a bênção de Deus viesse sobre a casa da viúva de Sarepta, foi-lhe proposto um grande desafio. Olha que ponto interessante. Muita gente quer que a bênção chegue na sua casa, né?
Então a ideia desse ponto é refletir nisso. Muita gente quer que Deus derrame bênçãos sem medidas, mas perceba que mesmo Elias estando ali por vontade divina, a bênção sobre a casa daquela mulher estava condicionada. Condicionada ao quê? Condicionada a ela crer na palavra do profeta. Versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Você sabe, e se não sabe vai ficar sabendo agora, que a maioria das pessoas gosta da primeira parte ou da segunda parte do texto, né? Que é a promessa, que a farinha não vai faltar e o azeite não vai secar, que a provisão será abundante, que a bênção virá. Mas poucos gostam da condição. E Deus é dele trabalhar dessa forma, condicionar algumas de suas bênçãos. É claro que o Senhor faz cair chuva sobre justos e injustos, sobre maus e bons, nos abençoa mesmo sem merecer ou sem pedir, mas Deus resolve provar a fé, inclusive em termos materiais. Deus resolve condicionar algumas bênçãos. E aqui ele está usando Elias para condicionar. Ó, se você, mulher, trazer a bênção primeiro para mim, se você acreditar e plantar, fazer com que eu coma desse bolo e depois serve você, ou seja, você priorizar com fé o que eu estou te pedindo, pode ter certeza que a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai secar. Veja bem, será que nós estamos dispostos a atender às condições, aos desafios que nos vêm, o desafio da fé, de primeiro semear para depois colher, ou vivemos o contraditório, queremos colher para depois semear? E nunca funcionou assim no reino de Deus. Por quê? Porque nós já recebemos antes de plantar. Deus sempre nos abençoa antes. Quando temos condição de abençoar ou não a temos, mas temos a fé para fazê-lo, é porque Deus já nos deu. Vamos supor que você esteja no limite como essa mulher está, mas o seu limite ainda dá para fazer alguma coisa. E se seu limite dá para fazer alguma coisa que é o próprio Deus que está pedindo, faça. Porque com certeza quando Deus condiciona, ele não deixa aquele que se submeteu à condição sem respostas, tá bom? Então, só que é uma lição. Imagine você ensinando isso aqui para a igreja em pregação, sucinta, prática e objetiva. Aí no subtópico, no primeiro subtópico 2, eu coloquei assim, ó: a mulher foi desafiada a demonstrar uma fé acima do que é comum, acima do natural. Fazer quando não há possibilidades ou condições de ser feito. Veja bem, tem gente que diz que tem fé, mas quando ele tem para fazer, tá sobrando, ele tem alguma coisa, ele tem recursos. Agora você imagina pegar o seu último. Imagine você estar no limite. Claro que ninguém deve ser obrigado e nem Deus obriga ou exige que alguém faça. Quando Deus submete pessoas a esse nível do desafio da fé, é porque ele quer fazer algo grande. Ele quer fazer coisas gloriosas. Eu até posso aqui aplicar o que ele disse para Marta. Marta, eu não te hei dito que se tu creres, verás a glória de Deus? Então tem que proceder da fé para que o sobrenatural entre na minha casa. Imagina só a igreja ouvindo essas verdades. Então vamos lá. Tópico 3. Não tem referências no começo, mas as referências estão aqui no final. Eu gosto sempre de destacar as referências em vermelho. E aí, depois de fazer um comentário sobre o desafio da fé, eu coloco aqui, ó: mas os dias se passam, né? Elias havia prometido a bênção, né? A bênção estava chegando na casa, ela aceitou o desafio da fé. E de repente parece que a bênção trouxe consigo a maldição. E essa parte aqui é uma parte muito importante da nossa reflexão para conectar-se com o tema ou com o subtema. Na minha casa a bênção jamais será anulada. Por quê? Porque que no tópico 3, nos versos 17 e 18, o texto diz que depois destas coisas, ou seja, depois que a bênção veio sobre a casa da mulher, e a Bíblia diz no versículo 15 que ela, atendendo à condição,
veio comida sobre a casa dela e eles se alimentaram por muitos dias, e que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias, aí tá lá a bênção. A bênção chegou na casa, entrou no lar, entrou na casa e de repente a bênção parece ter trago consigo uma maldição. Por quê? Verso 17, depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, ou seja, ele morreu. Você imagina, a mulher estava nas últimas, sem esperança, chega alguém, enche o seu coração de esperança de que dias melhores chegaram, trazendo a bênção sobre a sua casa, e de repente, essa bênção que chegou sobre a sua casa vem acompanhada de uma aparente maldição, porque chega a doença sobre o filho, e o filho fica tão doente que a doença se agrava, os dias vão ficando aflitos, vão se tornando em dias aflitos, e a gravidade chega ao nível de que o menino morre. Aí entra o versículo base que nós lemos, que está lá logo no início da leitura, né? Tá bem aqui, ó, 1 Reis 17, 18. O que a mulher diz? Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu para trazer à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Olha o que essa mulher está pensando. Eu sei que eu sou pecadora, parafraseando o que ela está dizendo. Eu sei que eu tenho iniquidades. E o Senhor vem para cá trazer à memória a minha iniquidade, e junto com essa memória, essa consequência, meu filho morre. O Senhor não disse que era a bênção que estava chegando na minha casa? Não disse que seria prosperidade, que seria bênção? Então, nesse momento, você leva a igreja a refletir, porque quem sabe os seus ouvintes estão passando por um momento difícil, que começou com bênção, mas aparentemente parece que agora está tudo conturbado, tudo atribulado. E aí eu coloco aqui uma expressão, uma verdade. Não é que a bênção de Deus não estivesse na casa, ou que junto com a bênção existisse uma espécie de maldição. Aqui aprendemos que o fato de termos a bênção de Deus em nossa casa não nos isenta de enfrentarmos luta. Então preste atenção. Se você é crente, é servo de Deus, isso você pode pregar também às pessoas, né, de uma forma, da sua maneira, e de repente você recebeu uma bênção, mas junto com ela parece que algo veio conturbar, veio perturbar, veio afligir. Não é que a bênção que chegou se transformará em maldição, mas é que junto com a bênção nós precisamos entender que não estamos isentos de enfrentarmos lutas, né? Deixa eu dar uma separada aqui, vamos lá. Mesmo tendo a bênção de Deus em nossa casa, precisamos estar prontos para lidar com as circunstâncias adversas. Aí eu cito aqui o versículo 19 e 20, né? E porque Elias, quando viu a situação adversa, em vez de se desesperar junto com ela, ele disse o seguinte: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então Elias está questionando: Senhor, o Senhor me trouxe para cá para ser mantido, para ser sustentado. Quando eu cheguei, eu entendi que eu vim ministrar a tua bênção, para que dessa bênção eu também seja provido. Mas agora acontece uma tragédia dentro do lar. Primeiro a doença e agora a morte. E a mulher está aí numa aflição, num desespero, está aí muito angustiada, porque preferia continuar lutando como antes, catando gravetos, ali lutando ao lado do filho, do que receber uma palavra de bênção, de esperança, e de repente, junto com essa palavra, viu uma tragédia e a bênção parece se tornar em maldição. Independente das circunstâncias, subtópico 2 do ponto 3, uma vez recebida a bênção de Deus, precisamos estar convictos de que a bênção não deixará de ser bênção. Lembra aqui do subtema? Primeiro, o tema, levando a bênção de Deus para minha casa. Subtema, na minha casa, a bênção jamais será anulada. E aqui, ó, olha a conexão perfeita. Devemos entender perfeita tanto com o conteúdo bíblico, como com a proposta da campanha e o sermão que você vai pregar. Pastor, eu posso pregar essa mensagem? Pode não, deve. Esse é o propósito. Quem me conhece sabe que eu sempre digo: ninguém tem direitos autorais
sobre o conteúdo bíblico. O homem pode fazer o esboço, mas a mensagem pertence a Deus, principalmente quando ela é bíblica, exegética, quando ela busca a interpretação do texto e uma aplicação saudável, sem ferir os princípios interpretativos. Eu tenho dito a alguns pregadores, a minha geração está mais preocupada com a aplicação do que interpretação. A aplicação é um negócio lindo, né? Impressiona, traz impacto, mas a aplicação sem interpretação pode gerar pretextos para heresias, falsos ensinos e só para tornar os seus ouvintes alguém que lhe admire. E eu lhe pergunto, você quer causar admiração ou quer produzir edificação? Fica aí essa pergunta, responda para você mesmo. Então veja bem, a bênção não vai ser anulada. Por quê? Porque o profeta vai agir, vai orar e vai colocar diante de Deus, porque ele sabe que está ali para trazer bênção e não maldição. E aí eu coloco aqui mais um subtópico para reforçar. Jó disse à sua esposa, recebemos de Deus o bem, não poderíamos receber também o mal? Ou seja, para fortalecer o seguinte, a bênção veio sobre a casa de Jó, mas agora ele está desfrutando sobre um momento de dificuldade. E ele não pode, nem ele nem ela, interpretar esse momento de dificuldade como maldição. São circunstâncias, são provações pelas quais passamos para que a nossa fé seja testada, fortalecida e possamos ter experiências com Deus, como Jó e sua família tiveram, Jó e sua esposa, né? Subtópico 3 do ponto 3. Aliás, aqui deve ser o 4, ó, já está errado, vamos corrigir. Aqui o 4. E aqui embaixo é subtópico 5. Veja bem, as circunstâncias adversas servem para revelar as bênçãos que estavam ocultas. Olha que aplicação que só nasceu depois de uma interpretação. Aqui eu já coloquei a aplicação, mas olha aqui a base dela, ó. É esses versículos aqui, versículos 20 a 24. Vamos ver se tem harmonia? Vamos lá? Já li o 20, né? Vamos ler o 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor dizendo, disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe no quarto à casa e o deu à sua mãe, disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha só a harmonia com essa aplicação. Quando aquela circunstância adversa que parecia maldição chega à casa daquela mulher na qual ela estava esperando a bênção, temos que entender o seguinte, que as circunstâncias adversas na casa de quem já é abençoado servem para revelar as bênçãos que estavam ocultas. É isso mesmo. Quando a bênção entra na sua casa, agora você pode pregar isso aos seus ouvintes, e eu estou agora ministrando para quem está assistindo, quando a bênção entra na nossa casa, se houve alguma adversidade, se houve alguma circunstância negativa, tenha certeza que essas servem para revelar outras bênçãos que estavam ocultas. Porque quando Deus determina a bênção, é bênção mesmo. Quando a bênção de Deus está em nossa casa, sempre haverá um milagre maior do que o outro. Ei, coisa linda. E aí eu concluo este sermão com João 11. Concluo com João 11. Por quê? Porque em João 11 nós temos um contexto de uma família que precisava da bênção de Deus na área da cura. Lázaro adoece, sua doença se agrava e agravando-se, as irmãs Marta e Maria mandam chamar Lázaro. Os mensageiros saem de lá, da aldeia de Betânia, e Lázaro ainda está vivo quando ele sai. Quando eles chegam até Jesus, isso aqui é muito profundo, é muito curioso, que eles solicitam que Jesus vá à aldeia para curar o seu amigo a quem ele amava. Jesus se demora ainda 2 dias e antes diz para os mensageiros, na frente dos discípulos, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Vamos pensar aqui, imagina os mensageiros voltando. Não se sabe quando Lázaro morreu. Se foi quando os mensageiros saíram de lá, estavam no meio do caminho, ou se quando estavam voltando. Mas o certo é que quando eles chegam na aldeia, pensando que vão dar a boa notícia de que Jesus havia avisado que a enfermidade não era para a morte, mas é para a glória, eles chegam na aldeia e encontram um alvoroço e um chororô, porque Lázaro estava morto. Pense comigo, será que eles falaram o que Jesus disse? O texto não nos indica,
Mas vamos aqui pensar, raciocinar. Quando eles viram Lázaro morto, talvez um olhou para o outro e disse, não vamos dizer o que Jesus disse não. Porque ele disse que não era para a morte, mas Lázaro está morto. Só que é só um raciocínio para você fortalecer sua mensagem. Só que no contexto do sermão, que é na minha casa a bênção não será anulada, veja bem, olha o que eu coloquei aqui. Quando a bênção de Deus está em nossa casa, sempre haverá um milagre maior do que o outro. Então vem cá. Qual era o milagre desejado por Marta e Maria? Era a cura. Mas qual foi o milagre que Jesus fez? Ressurreição. Eu lhe pergunto, que milagre está em maior nível? O milagre da cura ou o milagre da ressurreição? Então aqui você aplica aos seus ouvintes. Se a bênção chegou na sua casa e alguma coisa de adversa aconteceu, não se preocupe. Essa adversidade é para trazer um milagre maior do que aquele que você já tem vivido. Porque quando a bênção de Deus está na nossa casa, sempre haverão milagres maiores do que os outros. E aí você ministra, fala em língua, se o Espírito Santo te encher, ministra a igreja, e aí você pode concluir dizendo, hoje eu quero convidar você, que quem sabe recebeu uma bênção, mas de repente junto com ela veio adversidades e você está acreditando que a sua bênção se transformou em maldição. Não. Você veio aqui para levar a bênção de Deus para sua casa e levando essa bênção, ela jamais se transformará em maldição. A bênção vai continuar sendo bênção em alto nível, transbordante e uma será maior do que a outra. E aí você ora, ministra, chama alguém para cantar, conforme lá os moldes e os formatos litúrgicos da igreja que você foi convidado a pregar. Amém, queridos? Que maravilha, eu sinto a presença de Deus. Antes de começar esse projeto, eu fiz uma oração e disse para Deus, Senhor, eu quero que seja altamente espiritual, tá? Que eu me lembre, na hora que eu estiver ministrando, que pessoas, quer sejam 10, quer sejam 15, vão passar por esse vídeo e vão assistir e vão receber algo. Sendo você pregador ou não, um líder, você me ajuda muito. Muito mesmo, se você compartilhar com outras pessoas. Eu tenho aqui pelejado, batalhado para chegar a 2.000 inscritos, já está bem perto, e também para preencher as horas de exibição, para monetizar o canal e de alguma forma nos ajudar financeiramente, tá? Para projetos futuros, para investir também na família, nos meus filhos, e você fazendo isso vai me ajudar. No entanto, estamos nas mãos de Deus e na dependência dele. Esse conteúdo foi bênção para você? Em que parte Deus falou contigo mais forte? O que você vai aproveitar desse esboço, desse sermão? Escreva aí, deixe um comentário, seja um pontinho. Ah, não gostei, pastor, você não gostou? Então pode deixar o dislike aí, porque o dislike vai sobretudo me dizer, preciso melhorar, preciso fazer alguma coisa que possa de fato abençoar vidas. E para finalizar este vídeo, esse conteúdo, esse novo projeto, tenho algo muito importante a dizer. Vídeos como esse, eu quero publicar todos os dias. Vou me empenhar para isso, tá? Todos os dias. No entanto, eu lhe prometo, lhe garanto que pelo menos um por semana vai estar aqui. Hoje eu tenho uma gama aí de quase 800 esboços prontos. Tem deles que eu ainda nem preguei. Mas o meu projeto, o meu desejo é compartilhar todos com vocês, tá bom? Com o conteúdo aqui, compartilhar como nasceu a mensagem, se eu já preguei, lembrar dos momentos em que preguei, como foi a reação, o impacto para a igreja, quantas almas foram alcançadas, tudo isso para a glória do nome de Jesus. Vamos orar juntos agora? Ore comigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pelo momento que aqui passamos, por esse novo projeto. Eu quero pedir que o Senhor nos dê persistência, perseverança, e que muitas pessoas sejam beneficiadas. O Senhor que sonda profundamente e conhece corações, ninguém sonda como o Senhor, sabe as minhas intenções, os meus anseios e sonhos. Pai, se uma pessoa for alcançada, para mim, o Senhor sabe disso, é suficiente. Obrigado por esses recursos à nossa disposição, obrigado pela minha família, obrigado por contribuir com o teu reino, e que se alguém for pregar essa mensagem, ou parte dela, ou melhorá-la, ou ampliá-la, que o Senhor o use
poderosamente. Abençoa os pregadores da minha nação. Abençoa os pregadores do mundo inteiro. Que o compromisso com a tua palavra permaneça. Que a vida dupla não seja algo que atinja a vida deles, mas que busquem a seriedade e o compromisso do teu reino. Que a bênção do Senhor permaneça sendo bênção sobre esta vida, sobre esta família e sobre este ministério. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até o próximo conteúdo com o favor de Deus. Beijo no coração, fiquem todos na paz do Senhor.